Olá para você que está acompanhando o programa Mente Informa 105, um programa dedicado à arte do bem viver. Liege, tudo bem? Mais que bem, começando nossa temporada 2018, né, Rogério? 2018, e vem muitas novidades por aí. E a gente já vai começar aqui, né, Liege? Com uma pauta especial uma convidada também. Uma pauta que todo mundo está perguntando, né, Liege? E aí, para isso, a gente vai receber no nosso programa Cibele Melo dos Reis, que é enfermeira pela Universidade Pontifícia Universidade Católica de Campinas e responsável também pelo setor de imunização da Vigilância Epidemiológica Municipal de Piracicaba. Cibele, seja muito bem-vinda ao Mente Informa 105. Obrigada. Bom dia. E para você que nos acompanha, já envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105, e também acompanhe no nosso canal no YouTube esta e outras entrevistas que a gente já fez por aqui. Cibele, o tema da nossa entrevista hoje é a febre amarela. Antes de entrarmos propriamente nesse tema, conta pra gente um pouquinho como é seu trabalho junto à vigilância epidemiológica, sua formação. Tá, faz 5 anos que eu trabalho na vigilância epidemiológica. Eu trabalhei 12 anos em uma unidade básica de saúde. E assim que eu estou chefiando esse setor da vigilância. A vigilância epidemiológica municipal, ela é dividida em 3 setores. Então tem o setor de imunização, né, que faz toda a parte organiza a campanha, faz todo o armazenamento, distribuição das vacinas para todas as unidades de saúde. Daí tem a parte do ECD, que é a parte de notificação mesmo e epidemiologia das doenças. E tem um outro setor que é o banco de dados, que recebe todas as notificações de óbito e todas as notificações de nascidos vivos. Cibele, qual a função da vigilância epidemiológica aqui na cidade? Então, a função, assim, é fazer a parte de prevenção de doenças. Então, mediante um agravo que foi notificado, aí fazer toda a parte educativa e de prevenção, e se é uma doença que tem que entrar com um medicamento, então fazer esse bloqueio com o medicamento para evitar que dissemine a doença. E no caso, assim, por exemplo, uma doença que é a dengue, aí diante de um caso confirmado, aí tem toda a parte que vai com a zoonose, né, de fazer a desinfecção daquele lugar para evitar que tenham mais casos. Essas notificações vocês recebem por parte da rede básica de saúde, dos próprios profissionais, médicos da área da saúde? Como é que se dá isso, Cibele? Então, as notificações chegam através dos pronto-socorros, de unidades básicas de saúde, de hospitais, de clínicas mesmo, consultórios médicos. Então, todos os médicos, equipe de enfermagem, enfim, eles sabem quais as doenças que são de notificação compulsória, que a gente fala, né? E daí eles têm que notificar. E a febre amarela? O que é a febre amarela? Como ela é contraída? Você pode nos explicar sobre isso? A febre amarela, ela é uma doença infecciosa febril aguda. Ou seja, a pessoa contrai, né? Então não é uma doença que vira crônica, é uma doença que a pessoa contrai e ali ou ela cura ou infelizmente ela vem a óbito. A febre amarela é uma doença com uma letalidade grande, né? Então muitas pessoas que contraem a forma grave da febre amarela acabam morrendo, né? Então mais ou menos assim de 50% a 60% acabam vindo a óbito. E todo mundo está preocupado, né, Cibele? Quais os sintomas dessa doença? E se já teve algum caso aqui, né? Porque o pessoal está preocupado demais aqui, mas parece que Piracicaba ainda não está na rota da doença, né? Não, Piracicaba não teve nenhum caso assim confirmado, nem humano e nem macaco, que a gente chama de primata não humano, não houve nenhum caso. Assim, os sintomas da doença é uma febre, assim, de início rápido, né, início súbito, que a gente chama, início rápido. Aí tem calafrios, daí pode ter dor de cabeça, então a pessoa tem dor nas costas, dor no corpo, ela fica
cansada, assim, com fadiga, pode ter vômito, náusea, né, que a gente fala ânsia, né, a fadiga, fraqueza, e daí nos casos mais graves, daí ela pode ter a icterícia, que a gente fala, que fica, a pessoa fica amarela, principalmente, assim, os olhos, né, ficam bem amarelos, e também ocorre o sangramento, então, de gengiva, nariz, estômago, intestino. Então, assim, apresentou algum desses sintomas, o que tem que fazer? Procurar imediatamente um serviço de saúde e falar para o médico, né? Viajei para tal área nos últimos 15 dias, então é importante falar isso para o médico também, que daí ele já vai fazer um diagnóstico separado, né? E como se contrai a doença? A doença é contraída pelo vetor, né, que é o mosquito. Então, graças a Deus que a gente não... Todos esses casos que estão acontecendo não são casos urbanos, ou seja, existem dois tipos de febre amarela. Então, a silvestre e a urbana. Então, os casos que estão ocorrendo na região rural, né, em mata, então a gente chama de ciclo silvestre, que daí ela é contraída assim, pelo vetor, que é o mosquito, que é da família Hemagogos ou Sabetes. Se acontecer de ter a febre amarela urbana, daí é o Aedes, né, que faz a transmissão o mesmo da doença. Isso. É o mesmo da dengue, o mesmo da zika, mesmo da chikungunya. Daí ele é a circulação urbana, tá? Então, assim, vale lembrar que tem muitas pessoas, assim, que estão maltratando os macacos, né? Matando, dando veneno. Então, assim, o macaco, ele é o nosso sentinela. Então, assim, vai acontecer a doença nele e daí ele vai alertar que naquele lugar está circulando o vírus e daí tem toda a ação naquela região, tá? Então, o macaco não transmite a febre amarela e também de humano para humano não. Tem que ter o vetor, que é o mosquito. Então, e também não adianta nada ficar matando os macacos aí. As pessoas, até você vê nas mídias sociais, as pessoas matando, na verdade, ele está nos ajudando nesse sentido de mostrar onde é que tem as coisas. Isso, né? Onde tem, né, onde está circulando o vírus. Então, assim, alertar o pessoal da zona rural do município de Piracicaba que se porventura, né, encontrar um macaco morto ou um macaco doente, aí entrar em contato no 156, que é informações da prefeitura, e daí pedir o telefone do centro de controle da zoonose, que daí eles fazem a captura desse macaco, e daí, né, se precisar encaminhar para exame, encaminha. Sibeli, tem alguma diferença entre a febre amarela silvestre e a amarela urbana, ou não? É tudo a mesma coisa? A doença em si é a mesma. O que vai mudar é o vetor, né? Se é o Hemagogos ou Sabetes, é a silvestre, e se for contraída na zona urbana, por exemplo, o paciente não tem histórico de viagem para a zona rural, não foi viajar, né, para a área endêmica, não saiu do município de Piracicaba na zona urbana. Então, daí já vai ser uma febre amarela urbana, que é o que a gente não quer que aconteça. Então, em final assim, de 2009, houve casos em Botucatu. Então, já houve o alerta para o município de Piracicaba, está vacinando toda a zona rural. Então, final de 2009, 2010, a gente vacinou toda a zona rural do município. Porque se o vírus fosse entrar, ele entraria pela zona rural. Então, a nossa zona rural já está toda vacinada. A isso você atribui Piracicaba não ter tido nenhum caso registrado, Sibeli? Sim. Assim, e também por a gente ter o mosquito do bem, né? Que daí ele ajuda também a não deixar o mosquito entrar no município. Sibeli, quem precisa ser vacinado? Para o ouvinte que nos acompanha, quem precisa ir até uma unidade de saúde e ser vacinado? Tá, então é quem mora na zona rural do município ou trabalha na zona rural, às vezes eu moro na urbana, mas trabalho na rural.
Ou eu vou muito com frequência para a área rural do município. Então, às vezes eu moro aqui, mas eu tenho uma chácara na zona rural do município e eu vou todo final de semana para lá. Então, eu vou com frequência para a zona urbana. Então, daí tem que tomar. Ou quem vá viajar para algum município, né, do Brasil que seja indicado receber a vacina. E quem também vai viajar para países internacionais que exijam a vacinação. A febre amarela estava, a princípio, erradicada, né? Ela não se tinham registros de caso da doença. Ao que se atribui ela ter novamente voltado? Então, assim, ela nunca parou de acontecer, né? Sempre na Amazônia, a Amazônia é um estado, assim, que ele é endêmico, então sempre tem a circulação do vírus na Amazônia. Então, o que se tem de estudos é assim, que a cada 7, 8 anos existe essa saída do vírus da Amazônia e ele vem para a região sudeste, tá? Que igual esse ano ele entrou por Minas Gerais e depois veio, né, atingindo São Paulo, teve casos em Campinas também. Então, o mosquito ele vem migrando pela zona rural mesmo, né, pelas florestas e acaba vindo para a região sudeste. Esse novo surto, então, surgiu de onde, Cibele? O vírus é da Amazônia. E parece que aqui em São Paulo, a cidade que mais está sendo afetada é Mairiporã, é isso? Sim, Mairiporã. Até o último boletim que a gente teve de informação, que a cada semana, assim, eles vão encaminhando o boletim. Então, o último estava com 77 casos confirmados em Mairiporã. É a maior cidade, assim, com mais casos, né? Possivelmente pode ter sido alguém que viajou, por exemplo, para a Amazônia ou foi para lá, ou já existia, de repente, o vírus em algum macaco, tal. Como é que... Sim, já estava tendo casos de macacos, né, positivos, e daí acabou atingindo os humanos também. Mas é esse vírus que vem lá, né, da Amazonas e vem para a região sudeste. Se a gente pensar que em 2009 houve, né, esse caso em Botucatu, e daí teve a orientação já de vacinar a zona rural do município e em outros municípios também. Então, a gente imagina que 2009 está mais ou menos entre os 7, 8 anos aí de circulação na região sudeste, né? Uhum. Quanto à vacina, Cibele, ela tem efeitos colaterais? Há pessoas que estão temerosas de tomar em função disso? Uhum. Então, como qualquer vacina ou qualquer medicamento que a gente venha a tomar, sempre tem um ou outro efeito colateral, que na vacina a gente fala de evento adverso, né? Então, tem alguns eventos adversos esperados, que é assim, por exemplo, uma dor no local da aplicação, às vezes a pessoa tem um pouco de febre, uma dor no corpo. Então, isso daí geralmente começa de 1 a 2 dias depois que você recebeu a vacina, e daí ela pode durar, assim, até uns 3 dias os sintomas. Mas daí toma o medicamento, né, às vezes para febre ou para dor, e ela cessa esses sinais e sintomas. Raramente pode acontecer, né, em pessoas que têm uma imunidade mais baixa, às vezes nos idosos que também têm, pela idade mesmo, essa baixa da imunidade, de acontecer um evento grave que é semelhante à doença. Então, ela após tomar a vacina, de 7 a 10 dias, aí ela começa a desenvolver os sintomas como se fosse da doença. Mas essa porcentagem, assim, é um caso a cada 500 mil a 1 milhão de doses aplicadas, tá? Mas, assim, acontece, é raro, mas pode acontecer. Mente informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando Cibele Melo dos Reis, que é enfermeira e responsável também pelo setor de imunização da Prefeitura Municipal. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico, que está lá no Facebook,
Mente em Forma 105 e também acompanhe este e outros programas que a gente já fez na temporada 2017 lá no nosso canal no YouTube, Mente em Forma 105. Cibele, voltando sobre a vacinação, há uma polêmica sobre essa dose fracionada. Você podia explicar para a gente o que é a dose fracionada, o tempo de cobertura dela, 8 anos, né? Parece que é isso. Ela dá essa cobertura, essa proteção? Sim, a dose fracionada, então, como funciona? Um frasco de 10 doses, né, que a gente vacinaria 10 pacientes, a gente usaria uma dose de meio ml, a gente fracionaria ela em 0,1 ml. Então, a gente vacinaria com uma dose, vacinaria 5 pacientes. Essa vacina, ela está sendo aplicada nos municípios que ainda não tiveram casos da doença. Então, é uma proteção que eles estão fazendo para a doença não chegar nesses municípios próximos de São Paulo, lá onde está havendo casos já silvestres, tá? Então, assim, já houve, são 54 municípios que entraram nessa vacinação fracionada. A vacinação fracionada já foi usada na Angola, no Congo, para conter uma epidemia de febre amarela urbana que estava acontecendo. Então, assim, ela é eficaz para conter uma epidemia, tá? A única diferença é que ela não tem uma duração por toda a vida, igual quando a gente toma a dose plena, que a gente chama, que é a dose inteira, que é a dose de meio ml, tá? Então, eles estão fazendo estudos e mais ou menos a cada 8 anos, depois de 8 anos, teria que tomar uma outra dose. Né, mas ela serve assim para conter sim uma epidemia, a pessoa tem uma resposta imunológica e ela fica imunizada por mais ou menos 8 anos. Se a pessoa coloca o anticorpo dentro do corpo da pessoa, né, ela vai estar imunizada. Por que ela teria que tomar novamente esse anticorpo ficar fraco? O que acontece? Porque não foi colocado ali, ela não tomou a vacina e não teria o anticorpo para sempre? Isso. A vacina, né, o vírus, ela é uma vacina de vírus vivo atenuado, que a gente fala que é um vírus enfraquecido. Então, a gente coloca o antígeno, né, no corpo da pessoa e mediante esse antígeno, ela, como se reconhecesse como um corpo estranho, ela vai produzir anticorpo. Só que com essa dose fracionada, aí mais ou menos em 8 anos, esses anticorpos vão cair e numa titulação que não cause, né, a imunidade da pessoa. Então, ela fica susceptível a ter a doença mais ou menos após 8 anos. Então, esse nível de anticorpos, ele cai de uma maneira que não seja protetor. Certo. E Cibele, como é que está a campanha de vacinação aqui em Piracicaba? Que iniciativas, enfim, vocês da Vigilância Epidemiológica têm tomado em relação a isso? O município de Piracicaba não entrou como área com indicação, né, para vacina. Então, aqui não está tendo assim, uma campanha. Todo mundo, por exemplo, que mora no município não é para tomar vacina, é só realmente quem mora na zona rural ou vai se deslocar para alguma área endêmica. Mas, assim, mesmo por conta dos casos que estão tendo, né, em São Paulo, em Minas, então o pessoal, eles estão muito preocupados. Então, a gente percebeu um aumento, né, no número de doses. A gente tem uma relação, assim, 2017 inteiro foram aplicadas 25 mil doses de vacina de febre amarela. Só em janeiro de 2018 já foram aplicadas mais de 13 mil. Então, assim, metade do que foi aplicado no ano inteiro de 2017 já foi aplicado só no mês de janeiro. Então, assim, o pessoal está bem preocupado, mas, assim, vale alertar que Piracicaba não tem nenhum caso, nem de humano, nem de macaco. Então, quem for ficar na zona urbana do município não precisa, nesse momento, tomar vacina. Não tem nenhuma alerta que indique isso. Não. Cibele, a gente falou já sobre quem precisa tomar vacina e quem não deve tomar vacina. Porque tem muitos idosos que acham que não devem tomar, porque morreu uma pessoa que era idosa, apareceu até no programa de TV, bebê, enfim, as mães também ficam em dúvida se deve tomar ou não. Quem não deve tomar vacina?
Então, crianças menores de 9 meses, não tem indicação. A vacina é indicada para quem for viajar, por exemplo, para de risco acima dos 9 meses de vida. Mulheres que estão amamentando crianças menores de 6 meses, é contraindicado também. Tá? Então, se ela for viajar para uma área de risco e o bebê for menor que 6 meses, é contraindicado fazer. Se porventura ela precisar realmente, não, ela está indo por uma área onde está tendo caso ativo da doença e ela precise tomar a vacina, ela tem que suspender a amamentação por 10 dias após ter recebido a vacina. Então, antes de receber a vacina, ela faz toda a ordenha do leite, aí guarda, né, no congelador, tudo certinho, para depois ela receber a vacina, porque durante 10 dias após o recebimento da vacina, ela não vai poder amamentar o bebê. Os idosos, por eles terem uma imunidade um pouco mais baixa do que um adulto, né, jovem, então eles têm que ter uma carta do médico liberando eles para estar recebendo essa vacina. Então, se eles forem até a unidade de saúde, eles têm que levar uma carta do médico que eles acompanham para poder estar recebendo a vacina, tá? Pessoas que têm alguma doença autoimune, que tenha resistência baixa, daí não pode tomar também. Uma pessoa com HIV, então ela tem que estar procurando o médico, porque tem um exame lá que chama CD4, que daí, mediante esse resultado desse exame, o médico vai liberar ela para receber ou não, tá? Pessoas com alergia grave a ovo, a gelatina e a um medicamento que chama eritromicina, daí também não podem receber a vacina por conta que a vacina tem esses elementos na sua composição. E pessoas também que estão fazendo tratamento, assim, com quimioterapia, radioterapia, se está tomando algum medicamento que cause baixa da imunidade. Gestante tem que avaliar risco, a gente fala assim, avaliar risco-benefício. Então, ela tem que conversar com o médico dela, e daí, para onde que ela está indo viajar? Daí o médico vai liberar ou não ela está recebendo essa vacina. E os transplantados também, tanto de órgão sólido, né, como de medula óssea, não podem receber essa vacina. Cibele, o que é o certificado internacional dessa vacina? Então, o certificado internacional, ele é assim, que comprova que a pessoa realmente recebeu a vacina de febre amarela. Tá? Então, alguns países que têm a doença, né? Então, o paciente, né, que vai para esse país, então ele tem que sair daqui protegido, para ele não pegar a doença nesse país que ele está indo viajar. No caso, o Brasil exige esse certificado para quem venha para o nosso país? Então, há uns 15, 20 dias atrás, a Organização Mundial da Saúde decretou que todas as pessoas que venham para o estado de São Paulo têm que estar vacinado. Por quê? Porque às vezes não sabe, assim, a cidade que vai direito. Então, assim, estado de São Paulo, todo mundo tem que vir vacinado, porque é onde está a doença ativa ali. Aqui em Piracicaba, a gente tem uma unidade de saúde, que é a UBS Vila Independência, que ela fica na rua Pedro Chiarini 144, no bairro Independência, que ela faz a emissão do certificado internacional. Então, quem mora em Piracicaba e vai para algum país onde exija, né, que tenha vacina e que tenha, além da vacina, o certificado, então tem que ir nessa unidade de saúde. Lá eles emitem o certificado de segunda ou de sexta-feira, das 13 às 15 horas. Então tem que levar um comprovante de endereço, porque eles emitem só para quem mora em Piracicaba, e tem que levar um comprovante de viagem, né, a passagem, o voucher, para realmente comprovar que vai para aquele país que exige o certificado, e tem que levar um documento com foto e mais a carteirinha de vacina com os dados da vacina. Aí faz a emissão do certificado. Isso é uma coisa muito importante, né, aliás, porque saiu, acho que no Estadão, semana passada, uma matéria falando sobre isso, que uma família foi para a Europa, não tinha o certificado e voltou, teve que voltar, não entrou no país lá. Estava tudo certo, não sei se foi Inglaterra ou se foi França, mas estava tudo certo, e aí teve que
voltar porque não estava com certificado, não estava vacinado e eles não deixaram entrar. Não deixa. E assim, às vezes, para o país que você vai, por exemplo, não exige o certificado. Porém, você vai fazer conexão em um país que exige. Então, além de você verificar para o país que você vai, se exige, tem que ver também se no país que você vai fazer conexão. Tá? Porque senão, realmente, assim, eles não deixam entrar no país. Para quem quiser verificar, para o país que tem exigência do certificado internacional, daí é só acessar o site da anvisa.gov.br/viajante. Então, vai ter um ícone lá que é orientação para o país e destino. Então, lá vai ter, além da febre amarela, outras doenças também. Por exemplo, a malária não tem uma vacina, mas tem países que têm a malária lá. Então, aí eles falam para se proteger, usar repelente, roupa de manga comprida. Então, vai viajar, tem as orientações lá no site da Anvisa. Sibeli, a nível preventivo, quais são atitudes que nós, cidadãos, podemos tomar para evitar a febre amarela? Então, primeiro assim, né, quem vai viajar está vacinado, né, a vacina é uma vacina eficaz, é uma vacina segura e ela é uma das formas de prevenção, né? Então, eu vou viajar para não pegar a doença lá e trazer para um município onde não existe a doença. E também, assim, às vezes vai viajar e é contraindicado receber a vacina. Então, passar repelente, usar roupa de manga comprida e clara. A roupa clara, ela é mais fácil de você visualizar o mosquito. As crianças, colocar mosqueteiro, né, no carrinho e também no berço. E também colocar as telas na janela, né, para evitar. E assim, outra coisa, o Aedes, né, ele, apesar de ser circulação urbana, mas ele tá aí. Então, assim, não deixar água parada, lavar as vasilhinhas de água e comida sempre dos cachorros, nunca, né, sempre assim, a gente às vezes fica tão preocupado, de tomar vacina e o Aedes está ali no seu próprio quintal. Então, assim, fazer essa prevenção para não deixar proliferar o mosquito. A eliminação dos focos, né, do Aedes, que também são os mesmos transmissores, no caso do que você dizia anteriormente, dessa febre amarela urbana. Sim. Né? Acho que se a gente conseguir ter uma postura, né, responsável de combater o mosquito ou os focos, né, de possível proliferação dele, já é uma forma bastante preventiva que a gente pode estar adotando, né, Com Sibeli? certeza. Mente informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando Sibeli Melo dos Reis, que é enfermeira e responsável pelo setor de imunização da Prefeitura Municipal de Piracicaba. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105, e também assista este e outros programas que a gente já fez na temporada 2017 no nosso canal no YouTube, Mente Informa 105. Sibeli, no seu trabalho junto à Vigilância Epidemiológica de Piracicaba, como vocês têm nesse primeiro semestre montado o calendário de vacinação? No caso, eu te pediria se você puder ampliar um pouquinho, não só em relação à febre amarela, mas em outras campanhas que vocês também têm desenvolvido. Tá, então, além de todas as vacinas, né, disponíveis no calendário, tanto da criança, do adolescente, do adulto, do idoso, da gestante, da puérpera, que é a mulher no período pós-parto. Então, assim, tem muitas vacinas, né, disponíveis que previnem doenças gravíssimas. Então, né, a mãe, o pai, não deixe de levar. Desde o ano passado foi introduzida a vacina meningo C, né, para
os meninos e meninas de 12, 13 anos. Então, se tem um adolescente em casa que ainda não foi vacinado, a importância de estar vacinando contra a meningite C. Nós temos também que entrou em 2014 para as meninas a vacinação contra o HPV e em 2017 foi disponibilizado para os meninos também. Então, tem essa importância de estar tomando essa vacina que previne, né, principalmente assim contra o câncer de colo de útero, no menino contra o câncer de pênis. Né? E daí a gente, no primeiro semestre, a gente tem a campanha da influenza, que é a campanha contra a gripe, né, que tem o seu público-alvo, que são, né, os idosos, aí tem as gestantes, as crianças menores de 5 anos, os trabalhadores da saúde. Se tem algum paciente que, né, menor de 59 anos, acima de 5 anos e menor que 60 anos, e que tem uma doença crônica, então também está procurando a unidade de saúde para estar recebendo essa vacina. A campanha da polio, a gente não tem mais, né, desde 2016 não tem mais a campanha da polio. A polio, graças a Deus, está erradicada. Né, no Brasil, não tem casos assim da polio silvestre, que a gente chama, desde 89. Então, em setembro, mais ou menos agosto, setembro, tem uma campanha que é de atualização de carteirinha. Então, é uma oportunidade para a mãe, né, tá levando a criança que está em atraso para colocar as vacinas em dia. Tá? No calendário da gestante também. Então, em 2014 foi introduzida uma vacina super importante, que é a DTP acelular, que a gente faz na gestante para proteger o bebê contra a coqueluche. Porque o bebê ele só tem uma proteção a partir dos 6 meses de vida. Então, se a mãe recebe essa vacina na gravidez, ela já passa a proteção pro bebê. Uhum. Eu só queria fazer uma palhinha, Rogério, se você me permite. Cibele, você comentava que na rede pública de Piracicaba estão disponíveis vacinas para os adolescentes, tanto do sexo feminino quanto masculino, para prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, no caso HPV. Agora, acho que é importante também dizer que o hábito, o uso do preservativo, mesmo se estando vacinado, continua valendo, né? Sim. Continua valendo, porque vale lembrar que a vacina, né, contra o HPV, ela protege só contra o HPV. E a gente tem outras doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, a AIDS, a hepatite B, a hepatite C, né? Então, assim, o preservativo não, assim, tem que ser usado, né, sempre. Não só no carnaval. Isso, não só no carnaval. Usar sempre. Independente com que seja e da idade, né? Isso mesmo. Cibele, as pessoas podem se confundir com relação aos sintomas, né? Porque você falou febre, a pessoa pode ter febre, dor no corpo, pode achar que é uma gripe, pode achar que é até dengue também. O que ela deve fazer se caso aconteça algum desses sintomas e que médico procurar, né? Tem que ir num clínico geral, tem que ir numa unidade básica de saúde. O que ela deve fazer quando aparecer um sintoma que pode ser confundido com outros, como gripe, como, enfim, dengue aí, e vários outros sintomas aí? Uhum. Procurar um atendimento médico, seja na rede pública, numa unidade básica de saúde, seja num pronto-socorro. Né? Se tem o convênio médico, às vezes consegue uma consulta ali com o seu médico de referência, se não, procure o hospital também do seu convênio. O importante assim, é procurar o atendimento médico, que daí o médico vai fazer o diagnóstico diferencial. Então ele vai fazer, por exemplo, perguntas, você viajou, né? Foi para uma área que tem aí carrapato, que a gente tem também a febre maculosa, que dá alguns sintomas parecidos também. Então, procurar um atendimento médico, um profissional, né, capacitado para poder fazer esse diagnóstico diferencial e fazer coleta de exames que forem necessários. Aliás, quando a gente entrevista uma pessoa que nem a Cibele, assim, a gente vê que parece que nós somos sobreviventes, né? Porque tem tanta coisa aí no mundo, né?
É febre maculosa, que aqui tem em Piracicaba, né? Há casos registrados em Piracicaba, Sibeli, de febre maculosa? Sim, tem casos registrados. Não muitos assim, mas tem casos registrados de febre maculosa. E a febre maculosa é uma doença com uma letalidade alta também. Então, assim, muitos pacientes que adquirem a doença acabam morrendo. No caso da febre amarela, uma curiosidade. Esse alto índice de letalidade dela é porque ela afeta que tipo de órgãos? O que ela, digamos assim... Nós somos vulneráveis à febre amarela, por quê? Daí ela atinge o fígado, né? Que é um órgão nobre, né? Então ela atinge, daí dá essa coloração amarelada, né? No corpo, e daí também a hemorragia. Sibeli, a pessoa tem dengue, a gente já até entrevistou médicos aqui, a pessoa vai ter que tomar soro caseiro e tal. E o tratamento para quem tem a febre amarela, qual é? É ficar em repouso? Tem algum antibiótico, alguma coisa assim? O que tem que ser feito no caso da pessoa ter essa doença? Então, o paciente, daí ele procura atendimento médico e o médico ele vai tratar os sintomas. Então, dependendo do que o paciente estiver apresentando, ele vai tratar. Se ele vê que o paciente está evoluindo por uma forma mais grave, ele vai pedir a internação. Às vezes, dependendo de como o paciente está, até ele é internado numa UTI, né, para poder fazer o tratamento. Mas assim, não existe um antibiótico, nada. É mais tratar mesmo os sintomas do paciente para ele evoluir para o bem. Agora, o fígado, ele pode ficar com sequela, por exemplo? O paciente foi lá, tem 50% de chance, sobreviveu, pode ter ficado com alguma sequela, ele pode ficar ou vai voltar a ter uma vida normal? Não, ele pode ficar com sequela no fígado. Assim, às vezes, né, alguns acabam morrendo, mas assim, os que sobrevivem, às vezes, podem ficar com alguma sequela. Sibeli, atualmente, no seu trabalho que você desenvolve de imunização junto à Vigilância Epidemiológica Municipal, uma curiosidade, vocês, nas campanhas de vacinação que vocês desenvolvem, vocês fazem parcerias também com a rede pública municipal, com a Secretaria de Educação? Existe um trabalho em parceria, em conjunto? Porque, ao que parece, isso funciona muito bem aqui na cidade de Piracicaba, né? Sim, nós temos parceria com, assim, quando envolve crianças, né, daí é com a saúde do escolar, então a gente fala com eles, vai ter tal campanha, então eles ajudam a divulgar, né, nas creches, nas escolas, na diretoria de ensino, na Secretaria de Educação, então a gente sempre tem esses parceiros da educação que ajudam. Por exemplo, quando teve a campanha, quando começou, né, a vacinação das meninas contra o HPV em 2014, então a gente teve uma parceria muito grande, porque foi nas escolas que foi lá aplicar a dose, então teve em 2014, 2015, então teve uma adesão melhor indo vacinar as meninas na escola, então a gente tem sim esse apoio muito grande da Secretaria da Educação e também da Secretaria da Saúde, que envolve todas as unidades de saúde, que a gente chama de atenção básica, né? Então são nossos parceiros para estar fazendo as campanhas. A vigilância epidemiológica é ligada à Secretaria da Saúde? Sim. Isso é um setor, né, da Secretaria da Saúde. Certo. Você coordena e é responsável pelo setor de imunização. Isso. Junto com você, quantas pessoas trabalham? São mais 7 pessoas, né? Uma de nível universitário, as outras nível técnico. Além disso, tem a diretora da Vigilância Epidemiológica, que é a Fernanda Menini, e daí tem o coordenador também, que é o Moisés. Então, assim, tem uma equipe muito grande envolvida nesse trabalho. E as meninas de nível técnico lá do setor de imunização também, elas têm um trabalho muito importante, que elas vão todos os dias nas maternidades vacinar todos os bebês que nascem, tá? Então, elas vacinam já contra a BCG, que protege contra as formas graves de tuberculose, e também já fazem a primeira dose da hepatite B. Legal.
Sibeli, saiu num grande programa, quase todo mundo assiste domingo, falando sobre a qualidade da vacina. Faz sentido as pessoas se preocuparem com essa qualidade da vacina? Porque a impressão que dá é que no programa falou assim, a qualidade da vacina não é tão boa, aí a pessoa fica lá e fala, não vou tomar então, porque não vale a pena. Faz sentido essa preocupação? Não faz. É uma vacina, né, que tem o seu laboratório, a maior parte das doses são produzidas lá pelo Biomanguinhos, que é Fiocruz. É muito eficiente a vacina, é uma das melhores formas de proteção, é a vacina. Né? Então, assim, não precisa se preocupar com a eficácia da vacina. A vacina é segura e eficaz. Há toda uma polêmica também, algumas pessoas, famílias, também saiu num jornal de grande circulação, não sei se foi na Folha ou no Estadão, uma matéria ontem, na quinta-feira, dizendo que há famílias que não estão optando pela vacinação. Né? Não se imunizar. De tudo, né? Exatamente, não só da febre amarela. Quer dizer, tomando como atitude não tomar vacina alguma e apostar que o próprio organismo possa fazer essa defesa, essa imunização. Tem até aquela coisa também que acha que a indústria que induz isso, né? Tem até pessoas, famílias que defendem isso. Uhum. O que você poderia nos dizer a respeito disso, Sibeli? Então, tem algumas pessoas que elas são, a gente chama de naturalistas, né? Então, elas não querem dar a vacina nos filhos, não querem nem elas tomar a vacina de qualquer, né? Não só da febre amarela. Então, assim, por exemplo, se a mãe tomou a vacina, ela passa alguns anticorpos pro bebê, só que esses anticorpos não são duradouros para a vida inteira, né? Então, por isso que ele tem que também receber a dose dele. Então, essas pessoas, assim, elas estão deixando crianças, adolescentes, até adultos, vulneráveis a doenças que são fatais. Porque, por exemplo, se às vezes adquire um sarampo, uma rubéola, uma poliomielite, tudo bem que está erradicada a poliomielite aqui no Brasil, mas às vezes, né, a pessoa está ali, susceptível, ela está vulnerável a adquirir essas doenças. Então, assim, é muito importante estar vacinando sim. Mente informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM o programa Mente Informa 105, começo de temporada de 2018, entrevistando Sibeli Melo dos Reis, que é enfermeira e também responsável pelo setor de imunização da Vigilância Epidemiológica Municipal de Piracicaba. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105. Sibeli, a gente está chegando ao final do Mente Informa, né? Infelizmente, está muito bom te ouvir. Estamos aqui cravejando a Sibeli de perguntas, né, Rogério? Mas é muito informativo e realmente muito agradecida por você estar aqui com a gente, compartilhando esse conhecimento. E eu queria pedir, nesse final de programa, Sibeli, que você deixasse orientações ou dicas que você julgue importantes, nossos ouvintes terem acesso, e também fizesse as suas considerações finais. Tá, então, assim, de prevenção mesmo, né? Então, quem for para a área de risco, sempre tomar vacina 10 dias antes da viagem, porque é o tempo necessário que o organismo necessita para a criação dos anticorpos. Então, assim, não, vou viajar amanhã, vou tomar vacina hoje. Não vai ter a proteção necessária. Então, se não der, para tomar vacina 10 dias antes. Então, assim, sempre usar repelente, janelas com telas, roupas de manga comprida, para evitar também. E, assim, o que a gente, né, como munícipes, né, assim, de eliminar os criadouros do mosquito Aedes. Para não deixar a doença chegar. Liege, chegamos ao final de mais um Mente Informa 105. Sibeli, gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no programa, esclareceu dúvidas de milhares de pessoas, né, aqui em Piracicaba. Algumas até pediram para a gente vir com esses questionamentos para cá. Obrigado pela sua participação. Sibeli, sempre que você e teus colegas da Vigilância Epidemiológica de Piracicaba quiserem vir compartilhar
informações, orientações de saúde, o Mente Informa está sempre de portas abertas aqui na Educativa FM. Quero te agradecer especialmente pela tua presença hoje aqui. Eu que agradeço. A nossa ficha técnica contou com convidada Cibele Melo dos Reis. A apresentação de Liege Lise e Rogério Cardoso. A programação de áudio da nossa querida Juliana Protti. E direção geral de Carlos Eduardo Castro. Tenham todos um feliz sábado. Até a próxima.